Abacuque 3, verso 1. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Verso 2 é o verso que eu quero chamar a atenção. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus vai avivar você. O avivamento é para você. O avivamento não é para pessoas especiais. O avivamento não é para pessoas mais santas do que as outras. O avivamento não é para ninguém melhor ou mais perfeito do que o outro. O avivamento é para mim e para você. O avivamento é para você que não consegue mais ler a Bíblia. O avivamento é para você que não consegue mais ter uma vida de oração. O avivamento é para você que se sente pequeno na casa de Deus. O avivamento é para você que talvez está frustrado, teve algum sonho frustrado. O avivamento é para você que está se sentindo no chão. O avivamento é para você que está triste, é para você que está alegre. O avivamento é para a igreja de Deus, e você está incluso nela. O avivamento é para você, ovelha, que está como que distante do aprisco do Senhor. O avivamento é para vocês, pastores, para a minha vida também. O avivamento é para as famílias. O avivamento é para o povo de Deus. Esse texto que nós lemos, que é a base, o texto-chave dessa festa, ele nos revela o caminho do avivamento. E eu gostaria de falar nessa noite sobre o caminho do avivamento. A primeira coisa que temos que saber ao ler um texto bíblico é aonde está esse texto. Qual o lugar desse texto no livro do próprio profeta Abacuque? Ele está no início, ele está no meio ou está no final do livro? É um texto que está no fim do livro. O primeiro capítulo e o segundo capítulo falam sobre uma situação de trevas, uma situação de pecado, uma situação de aparente derrota, uma situação de tribulação, uma situação de vergonha para o povo de Deus, uma situação onde o próprio profeta questionava a Deus. E quando tudo parecia que ia chegar ao fim e à destruição do povo de Deus, Deus se revela no capítulo 3. Sabe por quê? Porque quando estiver chegando o teu fim, Deus vai intervir e avivar você. Quando a igreja estiver assim, no fim, coberta por uma situação de trevas, de pecado, de rebeldia, quando ela estiver sem crédito na sociedade, quando os demônios estiverem aplaudindo e dizendo acabou o povo de Deus, Deus irá avivar o seu povo. Portanto, quando chegar o teu fim, Deus vai dizer para você, é o começo. Final do capítulo, final do Evangelho de João, quando o evangelista está chegando ao fim do livro, a história não termina. É no final do Evangelho de João que se começa o início do ministério do apóstolo Pedro. O que nós chamamos de fim, o que nós dizemos acabou, não há solução, não há jeito, Deus diz, está como eu quero, está pronto para que eu possa intervir, está no momento exato para que eu possa mostrar a minha glória. A igreja é indestrutível. Você escutou isso? A igreja é indestrutível. Eu vou mudar para ficar mais íntimo. Você é indestrutível. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa palavra paira sobre a nossa cabeça e essa palavra frustra todos os planos do diabo contra nós. Quando estiver tudo parecendo perdido, que estiver chegando ao nosso fim, Deus irá entrar com o avivamento. E eu quero te adiantar, nós estamos no tempo do fim. Estamos no tempo do fim. As profecias mostram claramente, a Bíblia aponta claramente, nós estamos no fim. A iniquidade tem se multiplicado, o amor de quase todos tem se esfriado. Peste, fome em vários lugares, guerra, nação contra nação. Estamos no fim. E no fim, esse evangelho será pregado em todas as nações. É no fim que o Espírito Santo irá chamar vidas para o ministério. É justamente no fim que seremos cheios do Espírito de Deus. Mas eu não quero te enrolar muito. Eu disse que ia falar sobre o caminho do avivamento. E eu vou lhe dizer como é que começa essa estrada através do profeta Abacuque. Preste bem atenção, porque nessa estrada Deus vai te guiar por ela. Você vai caminhar nessa estrada que eu vou te falar. O avivamento começa na orelha. E isso
eu e o presbítero Marivaldo temos de sobra. O avivamento começa na orelha. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Caminho do avivamento, ouvir, começa pela orelha. Essa palavra ouvir no original é a palavra Shema. É a palavra que aparece no mandamento mais importante da Bíblia. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Essa palavra, ela traz um significado profundo para a história do povo de Deus. Ouvir na Bíblia não é simplesmente perceber sons, mas tem um sentido muito mais abrangente quando estudamos as Escrituras na linguagem original. Se o avivamento começa pela orelha, lugar onde se ouve, o que significa ouvir na Bíblia? Significa, em primeiro lugar, prestar atenção. E se você quiser escutar Deus, ouvir Deus, você tem que dar atenção a Deus. E dar atenção a Deus não é simplesmente estar aqui sentado no culto, porque existem muitas pessoas e discípulos que estão sentados ou em pé, ou às vezes até adorando. Existem muitas pessoas que estão nessa situação, mas não dão atenção ao que Deus está falando com elas. Eu tinha uma concepção meio errada sobre oração. Eu começava a orar diante do Senhor, parecia uma briga. Deus abençoa minha vida, faz isso, faz aquilo outro, faz... Era uma coisa assim, era uma guerra com Deus. Eu não deixava Deus falar. Aí Deus me ensinou uma coisa: oração é muito mais escutar Deus do que falar com Ele. A igreja precisa parar e dar ouvidos ao Senhor, escutar ao Senhor. Pastores precisam parar e dar atenção a Deus. Ovelhas precisam dar atenção a Deus. Nós precisamos dar atenção a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós vivemos em um mundo de correria. Nós vivemos em um mundo onde escutamos muitas palavras, muitas vozes, mas a principal voz muitas vezes deixamos de lado, que é a voz do Senhor. E deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus fala, e fala com todos, porque para Deus não há acepção de pessoas. O caminho do avivamento se começa pela orelha, escutando o Senhor, como Maria fez aos pés de Cristo. Às vezes nós estamos atarefados com muitas coisas, até mesmo em atividades na igreja, e o Senhor está batendo na porta do nosso coração: para um pouco, você precisa me ouvir. Estamos desorientados diante da nossa própria vida. O Senhor quer dar um rumo para a tua vida, um rumo para a tua família, mas não escutamos. Precisamos parar, e é por isso que precisamos meditar na Bíblia, porque meditar é escutar Deus. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Precisamos dar atenção a Deus. Quantos discípulos não conseguem mais nem identificar a voz do Mestre? Então precisamos de um avivamento. Quantos filhos de Deus não mais reconhecem a voz do seu Pai? Precisamos de um avivamento. A igreja precisa ouvir o Senhor. A igreja tem escutado muitos barulhos. A igreja brasileira é uma igreja barulhenta por natureza. Nós fazemos festa, nós gostamos de festa. Não somos europeus, aquelas pessoas centradas. Não, nós gostamos de festa. Mas no meio da festa é necessário saber a vontade do dono da festa, da pessoa mais importante da festa. É necessário ouvir Deus. O segundo significado da palavra ouvir, da palavra Shema na Bíblia, é entender o que Deus está te dizendo. Se o avivamento começa pela orelha, nós temos que entender a mensagem de Deus para nós. Você está entendendo? Você entende o que Deus fala com você? Você tem discernimento espiritual? Nós precisamos de discernimento espiritual. Nós precisamos saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Nós precisamos saber os profetas que são de Deus e os que não são de Deus. Porque de profeta, made in Brasil, estamos cheios. Mas temos que identificar quais são as palavras que fluem do púlpito. Se são palavras de Deus ou palavras do espírito do engano. Você tem que fazer como a igreja de Bereia, examinar nas escrituras, para ver se o que eu estou lhe dizendo é realmente assim. Você não pode se empolgar pelo fato de eu pular ou falar alto. Isso pode ser técnica de oratória. Eu posso estar enganando você e você não está percebendo. Você tem que ter discernimento do Espírito Santo. E discernimento do Espírito Santo é para quem conhece a palavra. Igreja que não conhece a palavra é cega, muda e surda. Eu vos convido a voltar à palavra de Deus. Nada substitui a palavra. Nenhuma voz é mais importante do que a voz da palavra. Nada tem mais poder do que a palavra. A igreja brasileira removeu o púlpito e criou
palcos e morre por isso. Precisamos colocar o púlpito no lugar de volta que pertence a Ele. Conseguimos ficar 1 hora, 2 horas louvando ao Senhor. Mal conseguimos esperar 30 minutos. Estou dando uma indireta. 30 minutos quando alguém está pregando. Precisamos de um avivamento, queridos. E o avivamento se começa escutando, entendendo a palavra de Deus. Se você for pesquisar a vida dos heróis da fé, homens que Deus usou para avivar a sua igreja, todos eles tinham uma vida de comunhão com a palavra. Todos meditavam na palavra. Todos amavam a palavra. Não há avivamento sem entender a palavra. Discernimento espiritual. E discernimento espiritual, entender a mensagem de Deus, é muito mais profundo do que você fazer da sua Bíblia caixinhas de promessa. Eu vejo o que Deus tem para mim hoje. Essa não. Aqui, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Queridos, precisamos escutar o Senhor. E precisamos ter discernimento das coisas do Senhor. Porque senão seremos levados por vento de doutrinas. E quem é levado por vento de doutrina, Paulo chama de meninos inconstantes. Fica saltando de doutrina em doutrina. Até que um dia não consegue mais saber qual é a verdade e vai parar no CAPS. Vai ficar doido. Terceiro significado da palavra Shema. Primeiro, escutar, dar atenção. Segundo, entender o que está sendo dito. E terceiro, é a base dessa palavra Shema. Significa obedecer. Obedecer. Diga para o seu irmão, escutar Deus significa obedecer a Deus. Quando o Senhor se revela a Israel e diz, ouve, ó Israel, Ele está dizendo, obedece Israel. Todas as vezes que essa palavra se repete na Bíblia, quando diz, ouve Israel, ouve, Deus está dizendo, me obedece Israel, me obedece, guarde a minha palavra, ande na minha palavra. Sabe o que chama a atenção de Deus? Não é simplesmente você subir numa figueira. O que chama mais a atenção de Deus é você descer da figueira e dizer para o Senhor, eu vendo todos os meus bens e reparto tudo com os pobres. Obediência à palavra. O que chama a atenção do Senhor é obediência à palavra. É só isso, é simples. O evangelho é simples, vida espiritual é simples. Quer ser cheio de Espírito Santo? É simples. Não tem show. No reino de Deus não tem estrelas. É só obedecer à palavra. Segredo do sucesso de Israel: obedecer à palavra. Se guardares os meus mandamentos, serás cabeça e não cauda. Porém, se não guardar os meus mandamentos, serás cauda, serás humilhado, você vai perder sempre. Agora temos um problema. Se o avivamento começa pela orelha, escutando o Senhor, entendendo ao Senhor e obedecendo ao Senhor, nós temos que olhar para o nosso coração e dizer, Deus, eu sou pecador. E alguns vão ser tentados a pensar, Senhor, então o avivamento não é para mim, porque eu não estou conseguindo te obedecer. Boas notícias para você. Quando Deus diz uma coisa, o que Deus diz acontece. Quando Deus fala algo, quando Ele transmite uma palavra, a palavra que Ele fala acontece. Porque a palavra de Deus tem dentro dela o poder de fazer acontecer. Quando Deus diz, haja luz, houve luz. Não tinha condições para ter luz, mas Deus criou as condições. Quando Deus diz, haja peixes no mar, não tinha condições para ter, mas a palavra de Deus fez acontecer. Quando Deus diz, ouve Israel, Israel não tem condições de obedecer a Deus. Humanamente falando, nós não temos poder para obedecer a palavra de Deus, mas a palavra de Deus em nós irá nos levar ao processo de obediência. A igreja é aperfeiçoada pelo Senhor, é moldada pelo Senhor, é purificada pelo Senhor e não pelos homens. Edificarei a minha igreja. Não é Pedro que irá edificar. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O texto nos ensina algo mais sobre ouvir. Ele completa, ouvir, vírgula, Senhor, vírgula, a tua palavra. E esse texto me faz perguntar, o que é que eu tenho escutado? O que é que eu tenho escutado? Fofoca? Palavras de maldição? O que é que eu tenho dado ouvidos? Palavras de juízos? Você viu, irmão, onde é que estava? Viu como é que estava aquele irmão? É isso que nós temos escutado? Nós entregamos o nosso tempo e as nossas belas orelhas para receber esse tipo de palavra? O que você tem escutado? Você tem dado atenção a quê? A palavras do tipo, você não vai conseguir, você é inferior, é o menorzinho da casa de Deus, não lhe dão oportunidade. O que você vai ouvir? O
que você vai guardar? Abacuque escutou a coisa mais importante da vida dele e que fez toda a diferença na vida dele. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Não tenho tempo para ouvir outras coisas, só a palavra. É isso que o profeta disse. Escutei a tua palavra. Os meus ouvidos são consagrados à tua palavra, estava dizendo o profeta. Se nós quisermos um avivamento, temos que aprender o caminho do avivamento. E ele começa ouvindo a palavra de Deus, escutando a mensagem do Senhor, dando importância à Bíblia, meditando na Escritura. Precisamos dar importância à escola dominical. Precisamos aprender o que é discipulado. Precisamos fazer com que a Bíblia deixe de ser esquecida. Precisamos manusear a palavra do Senhor, ler sem pressa, meditar, sentir o fogo, o poder de cada frase, sentir a autoridade da Bíblia sobre nós. Muitas vezes o diabo está entrando na tua casa porque você despreza a palavra. Muitas vezes ele lança seta na sua mente e elas funcionam na sua cabeça porque você não está dando ouvidos à palavra de Deus. Muitas vezes você está no ministério errado porque não escuta a palavra de Deus. Ou você está enterrando talentos porque não está escutando a palavra de Deus. Ou se sente inferior e não faz o que Deus está dizendo para você fazer porque você não está dando ouvidos à palavra. O avivamento é para você. O avivamento vai chegar até você. Quer você queira ou não, quer você creia ou não, quer você entenda ou não, o fogo de Deus vai queimar o seu coração. Deus tem um pacto contigo, querido. Não importa a sua situação espiritual, Deus vai tratar contigo. E Ele vai nos levantar como uma tribo poderosa na terra para mudar essa nação. A igreja só tem sentido de estar na terra se ela transformar o mundo. O papel da igreja não é simplesmente adorar a Deus, é servir a Deus e cumprir a missão que Deus nos deu. Dê atenção à palavra, pois o avivamento começa ao escutar a palavra do Senhor. Amém? Gostaria que você pedisse a Deus para que você aprenda a escutá-lo, para que você dê atenção para Ele, dê importância à palavra dEle. Olha, meu irmão e minha irmã, Deus não faz acepção de pessoas. O Espírito que está sobre mim está sobre você. Portanto, o avivamento é para você.